Nunca imaginei que aos 23 anos eu estaria trabalhando como coveiro. A situação do desemprego estava difícil em São Paulo e quando surgiu essa vaga no cemitério municipal do bairro onde moro, não pensei duas vezes. O salário era razoável, tinha todos os benefícios e o trabalho não parecia tão complicado assim. Na entrevista, me explicaram que precisavam de alguém para cobrir o turno da noite, das 18 às 6 da manhã. Confesso que fiquei um pouco apreensivo no início, mas como sempre fui uma pessoa bastante cética em relação a essas coisas de sobrenatural, acabei aceitando. Afinal de contas, era só um trabalho como outro qualquer. Pelo menos foi isso que eu pensei na época. Na minha primeira semana, tudo transcorreu normalmente. Eu chegava no fim da tarde, recebia as instruções do turno anterior, fazia minha ronda de rotina e passava a noite na guarita que ficava próxima ao portão principal. O cemitério era relativamente grande, com mais de 5.000 sepulturas, várias árvores antigas e alguns mausoléus históricos. Durante o dia, o movimento era considerável, com velórios e sepultamentos acontecendo regularmente. Mas à noite, o lugar ficava completamente deserto. Apenas eu e mais 2 seguranças que faziam a ronda em outras áreas. A iluminação era precária, com vários postes queimados, o que deixava muitas áreas na penumbra total. Foi numa quarta-feira, exatamente à meia-noite, que tudo começou. Eu estava fazendo minha ronda habitual quando escutei sons de passos vindos da área mais antiga do cemitério. No início, pensei que fossem os outros seguranças, mas pelo rádio confirmei que eles estavam do outro lado, próximos ao cruzeiro principal. Os passos continuaram e junto deles comecei a ouvir risadas baixas, como se fossem sussurros. Não eram risadas de deboche ou maldade, pareciam mais risadas de crianças brincando, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Meu corpo inteiro congelou, e mesmo querendo muito sair correndo dali, minhas pernas simplesmente não se moviam. O mais assustador foi quando percebi pequenos pontos de luz que pareciam flutuar entre as lápides. Não eram luzes fortes como lanternas, mas sim uma luminosidade suave, amarelada, como se fossem velas. Elas se moviam devagar, sem um padrão específico, algumas mais altas, outras mais baixas, como se estivessem dançando no ar. Fiquei paralisado observando aquela cena por pelo menos 15 minutos, sem conseguir me mexer ou pedir ajuda pelo rádio. O mais estranho é que os cachorros da rua, que normalmente faziam muito barulho durante a noite, estavam completamente silenciosos, como se também estivessem observando aquilo tudo. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, consegui recuperar o controle das minhas pernas e corri direto para a guarita. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui destrancar a porta. Fiquei lá dentro, suando frio, tentando me convencer de que tinha sido apenas minha imaginação pregando peças. Mas toda vez que olhava pela janela, ainda podia ver aquelas luzes dançando ao longe, entre as sombras das árvores e túmulos. O rádio começou a apresentar interferência. Um chiado estranho que ia e voltava, como se alguma coisa estivesse afetando o sinal. Tentei contatar os outros seguranças várias vezes, mas só conseguia ouvir aquele ruído irritante misturado com o que parecia ser um murmúrio distante. Na manhã seguinte, quando meu turno acabou, eu ainda estava bastante abalado. Não consegui dormir direito durante o dia, repassando mentalmente tudo o que tinha acontecido. Quando voltei para trabalhar, estava decidido a pedir demissão. Mas antes de conseguir falar com o supervisor, João, um dos coveiros mais antigos, veio conversar comigo. Ele tinha um jeito calmo de falar e um olhar que demonstrava anos de experiência naquele lugar. Sem que eu precisasse dizer nada, ele começou a me contar que também tinha passado por experiências parecidas quando começou a trabalhar ali. Segundo ele, todo mundo que pegava o turno da noite acabava presenciando coisas inexplicáveis, principalmente à meia-noite,
mas que com o tempo a gente se acostumava. A maneira como João falava sobre aquilo me deixou ainda mais inquieto. Como alguém poderia se acostumar com uma coisa dessas? Ele percebeu meu desconforto e continuou me explicando que aquele cemitério tinha mais de 100 anos de história e que muitas famílias tradicionais da cidade tinham parentes enterrados ali. Disse que as luzes e os sons eram mais frequentes em datas especiais, como Dia de Finados, Natal e Ano Novo, mas que também apareciam em noites comuns, sem motivo aparente. O jeito tranquilo como ele falava sobre isso tudo me fez pensar que talvez eu estivesse exagerando na minha reação. Afinal, se outras pessoas conseguiam lidar com aquilo, por que eu não conseguiria? Decidi continuar no trabalho, mas comecei a desenvolver uma rotina diferente. Sempre que se aproximava da meia-noite, eu me certificava de estar perto da guarita. As aparições continuaram acontecendo, algumas noites mais intensas que outras. As luzes das velas continuavam surgindo, flutuando entre as sepulturas, e os sons de passos e risadas permaneciam, mas agora eu observava tudo de uma distância segura. O mais intrigante é que nada de ruim acontecia. As luzes simplesmente apareciam, ficavam por ali por algum tempo e depois sumiam gradualmente, como se nunca tivessem existido. Nunca consegui explicar o que eram aquelas manifestações e, sinceramente, não sei se quero descobrir. Já se passaram 8 meses desde que comecei a trabalhar aqui e aquelas aparições noturnas continuam sendo um mistério para todos nós. Outros funcionários novos chegaram depois de mim e sempre que os vejo assustados depois da primeira noite, entendo exatamente como eles se sentem. É engraçado pensar que agora sou eu quem tenta acalmá-los, dizendo que é normal. A verdade é que não tem nada de normal nisso tudo, mas de alguma forma estranha, aquelas luzes, passos e risadas acabaram se tornando parte da rotina do cemitério. Nunca comentei sobre isso com ninguém, além dos meus colegas de trabalho. Sei que a maioria das pessoas não entenderia ou acharia que é invenção. Mas posso garantir que tudo o que aconteceu é real, mesmo que eu nunca vá entender o porquê. Talvez algumas coisas não precisem de explicação, só precisam ser aceitas como são. Sempre gostei desse trabalho noturno, sabe? O silêncio e a tranquilidade me ajudam a pensar, e confesso que acabei me acostumando com essa rotina diferente. Minha esposa até brinca dizendo que eu deveria escrever um livro com todas as coisas estranhas que já presenciei aqui, mas nada se compara ao que aconteceu comigo no mês passado. Ainda fico arrepiado só de lembrar. E resolvi compartilhar essa história porque, sinceramente, não sei explicar o que houve. E talvez alguém aqui já tenha passado por algo parecido. Tudo começou numa quinta-feira particularmente fria de julho. Estava fazendo minha ronda habitual por volta das 11 da noite quando vi um cachorro preto, desses vira-latas grandes, sentado perto de um dos túmulos da ala mais antiga do cemitério. Normalmente não deixamos animais entrarem, mas esse cachorro tinha um olhar tão triste e manso que acabei ficando com pena. Ele parecia muito magro, então dividi meu lanche com ele, um pedaço do pão com mortadela que tinha trazido de casa. O cachorro comeu educadamente, sem fazer bagunça, e ficou ali me fazendo companhia durante toda a madrugada. Quando amanheceu, ele simplesmente desapareceu e pensei que nunca mais o veria. Na noite seguinte, lá estava ele de novo, no mesmo lugar e na mesma posição. Dessa vez, já vim preparado e trouxe um pouco mais de comida, pensando nele. O interessante é que ele só aparecia depois das 11 da noite, sempre no mesmo horário. Comecei a reparar que ele ficava especialmente perto de um túmulo específico, daqueles mais simples, só com uma cruz de madeira. Achei aquilo meio estranho, mas nem dei muita importância no começo. O cachorro era tão comportado que sua presença até me confortava durante as longas horas da madrugada. Conversava com ele às vezes,
e ele me olhava com aquele